Olá pessoal, seja muito bem-vindo, tudo bem com vocês? Eu sou o Flávio Bueno e você está no canal Pós-Aula com o Flávio Bueno. Esse canal foi criado com a finalidade de dar aulas de reforço para alunos do ensino fundamental. Nós organizamos todo o conteúdo também visando colegas, professores que estão trabalhando língua portuguesa no ensino fundamental. E a nossa aula sempre será pautada nas habilidades da BNCC. Seja muito bem-vindo. Peço, por gentileza, que você possa, por favor, se inscrever, ativar o sininho, comentar, curtir e compartilhar esse vídeo, beleza? Seja muito bem-vindo e vamos para a nossa aula. Bom, esse aqui é o painel de apresentação da nossa aula e nós vamos começar a nossa aula agora. Qual que é a habilidade do dia de hoje, professor Flávio? A habilidade de hoje é localizar informações explícitas em textos. Nós vamos trabalhar hoje esta habilidade que é muito cobrada nas provas do SAEB, que é muito cobrada também nas avaliações bimestrais e também no sistema estruturado de educação. Localizar informações explícitas em texto também são muito cobradas em provas de Enem e também em concursos públicos. E nós vamos ter várias aulas dessa habilidade, ok? Aqui no nosso canal, a aula será dialogada com exercícios e no final, na descrição desse vídeo, você vai poder acessar a um link para você responder. E eu peço para você, por favor, seja honesto, não cole, não pesquise, use apenas o seu cérebro, conhecimento que você adquiriu aqui, para que você possa responder as questões e ver o seu nível de conhecimento, muito bom? Então vamos lá. Essa habilidade, o que significa? Diferente da informação implícita, isto é, aquela que sugere algo, ou seja, informação implícita é aquela que existem pistas linguísticas dentro do texto e você tem que retirar a partir do fato do texto e colocar a sua opinião. A explícita está literalmente escrita no papel. Se você perguntar quem é o personagem ou onde acontece a história, bom, nós vamos trabalhar hoje exclusivamente sobre localizar informações explícitas, isto é, o fato que realmente acontece na história. E isso dá confusão na mente de muitos alunos. Vamos ver como é que isso funciona. Como ela funciona na prática? Para desenvolver essa habilidade, o aluno utiliza processos cognitivos básicos. Exemplo, encontrar o ponto específico onde a informação reside, ser capaz de repetir exatamente o que foi lido para responder a uma questão. Professor Flávio, explique mais um pouco. Vamos lá, preste bem atenção. Eu descobri que 85% dos alunos que iniciei minhas aulas disseram que não sabem interpretar um texto. A maioria dos alunos que eu conheço, a maioria dos alunos, quando eu inicio as minhas aulas no ano letivo, eu faço algumas perguntas específicas, prévias, os alunos falam bem assim, eu tenho muita dificuldade de interpretar, professor. Interpretar para mim é muito difícil, eu não sei interpretar. Será que a palavra certa é interpretar? Pois bem, é por isso que nós estamos criando essa aula, criando esse canal para desmistificar toda essa problemática. Será que é o certo mesmo interpretar? Vamos lá. Eu percebi que eles confundem interpretação, que é a informação implícita, com compreensão, que é a informação explícita. Interpretar requer a minha opinião a partir de um fato que está no texto. Agora, compreender requer a minha compreensão através dos mecanismos linguísticos ou das pistas linguísticas no texto para responder ou para decodificar o que o próprio texto está dizendo. Para os meus alunos eu digo bem assim, interpretação quer minha opinião, compreensão não quer minha opinião. Então eu descobri isso, vamos lá, preste bem atenção. Eu quero que você dê uma pausa aí no vídeo, por favor, dê uma pausa aí no vídeo. Pausa o vídeo, por favor. Leia esta frase aqui. Leia, por favor, essa frase. Muito bom, você acabou de pausar o vídeo, olha só. Vamos ler. O gato de botas usava um chapéu vermelho e morava em um castelo antigo. Nós temos uma frase, nós temos classes de palavras que estão organizadas aqui para promover uma informação.
Para que eu consiga chegar a essa informação, eu preciso decodificar o texto. E o que é decodificar o texto? É você usar mecanismos para, vamos usar uma palavra bem bacana, desmontar o texto e perceber, filtrar o que aquele texto está procurando dizer. Vamos lá. O gato de botas usava um chapéu vermelho e morava em um castelo. Vamos para a questão da compreensão. Pistas linguísticas. Qual era a cor do chapéu do gato? Onde ele morava? Quem usava botas? Qual é a condição do castelo? Veja bem, olha só estas perguntas. Eu usei apenas uma frase para demonstrar a vocês um exemplo da habilidade de localizar informações explícitas dentro de um texto. Qual era a cor do chapéu? Vamos voltar. O gato de botas usava um chapéu vermelho, então a cor do chapéu era vermelho. Onde ele morava? Vamos voltar aqui. Ele morava em um castelo. Vamos seguir em frente. Quem usava botas? O gato. Agora, qual é a condição do castelo? Antigo. Olha que legal. É um exercício simples, é um exercício básico, mas é esse exercício que vai treinar a sua capacidade cognitiva para você começar a aprender a compreender um texto. Isto é, localizar informações explícitas dentro de um texto. Vamos seguir em frente? Olha só, as pistas linguísticas são elementos presentes no texto que funcionam como pegadas pelo autor. Elas guiam o leitor para compreender sentidos que vão além das palavras soltas, ajudando na interpretação, na organização do raciocínio e na identificação da interpretação de quem escreveu. Eu peço perdão para vocês porque eu estou melhorando na minha garganta, o clima da cidade onde estou morando atualmente é um clima diferente, então de vez em quando eu tenho que fazer isso aqui, ó, né? Mas você que está do outro lado, você já está percebendo como que funciona esse método de localizar informações explícitas. A gente chama de pistas linguísticas. Olha só, você precisa aprender e entender como funcionam os mecanismos da língua para desmontar qualquer texto e acessar a informação que ele possui. Gente, quando eu estava na faculdade, um dos meus professores, ele sempre dizia que a gente tinha que desmontar o texto. O texto é como se fosse o motor de um carro. Você precisa desmontar peça por peça, ver o funcionamento de cada uma daquelas peças e depois montá-lo. O texto é como se fosse um motor. Se você não sabe desmontá-lo, infelizmente você não vai saber como ele funciona. Todo texto traz uma informação. Essa informação é para você que é o leitor. E se você não consegue entender o que aquele texto diz, justamente o erro está em como usar as ferramentas certas para decodificar esse texto. É o que acontece com a galerinha da terceira série, da quinta série, do sexto ano, do sétimo, do oitavo, nono, e até alguns adultos eu vejo que têm dificuldade de compreender um texto. Mas aqui na nossa aula você está aprendendo como que funciona. Olha só, vamos para alguns exemplos. Eu peço por gentileza que você dê pausa agora no seu vídeo, dê pausa, eu vou dar um espaço aqui, você vai lendo isso aqui, essas imagens, essas frases, e você observar como que funciona de forma bem básica, bem simples, a questão da localização de informações explícitas no texto. Dê uma pausa e veja, por favor. Muito bem, você deu uma pausa, já leu todas as frases, agora vamos lá, ó. Ele parou de desenhar. Vamos para a análise da frase, ó. Ele parou de desenhar. Parou de desenhar significa que ele desenhava. A informação está aqui explícita no verbo parou. Ó, estudei muito, porém não fui bem. Veja que a informação desta frase nos diz que esse rapaz ele teve um resultado negativo. Existe uma pista linguística através aqui, ó, dessa conjunção que a gente chama de conjunção opositiva, adversativa. Aquela infeliz decisão mudou tudo. Veja que o adjetivo infeliz
ele revela uma espécie de decisão. Então, aqui nessa frase, nós temos, uma frase simples, é claro, nós temos uma informação explícita. Infelizmente, a aula foi cancelada. Nós temos, através dessa palavra, desse advérbio, né? Advérbio de modo, nós temos, através desse advérbio de modo, explicitando que o autor demonstra que achou o cancelamento algo ruim. Aqui expressa o sentimento que ele tem sobre a aula ter sido cancelada. Então veja, são pequenas frases que possuem mecanismos, isto é, palavras específicas que tratam da informação da forma como ela precisa ser decodificada para que você possa entender o que de fato está acontecendo. Vamos continuar? Pois bem, agora vamos ler uma tirinha e colocar em prática o que acabamos de aprender. E aí, vamos lá? Pois bem, até agora eu mostrei para você o que é localizar informações explícitas no texto. Mostrei para você alguns exemplos. Agora eu quero que você, por gentileza, dê uma pausa no seu vídeo, leia a tirinha, para depois a gente fazer o exercício. Vamos lá. Muito bem, eu creio que você já deu pausa e eu creio que você já leu essa tirinha. Vamos começar aqui. Eu sempre ensino para os meus alunos que quando você está diante de um texto que tem desenhos e escrita, você está diante de uma linguagem mista. No primeiro momento, explore os desenhos, depois vá para a escrita. Vamos explorar o desenho. No primeiro quadrinho, nós temos duas crianças aqui conversando, nós temos aqui uma prateleira com livros, tudo claro. No segundo, nós temos as duas crianças conversando, uma espécie de um grande livro aberto, e ela apontando ali. No terceiro quadrinho, nós temos um quadro, uma lousa lá atrás, os dois amiguinhos conversando, ele apontando para o balão. Agora vamos ler o balão. Oi, Lucas, como a gente faz para descobrir respostas diretas no texto? Simples, é só achar a informação que está escrita exatamente, olha aqui em caixa alta, lá, sem precisar adivinhar. Olha só, o gato Juba era azul e vivia na floresta de cristal. Ele comia amoras doces. Onde Juba vivia? Perguntas de compreensão textual, localização de informação explícita. Onde Juba vivia? Na floresta de cristal. Que cor era ele? Azul. Ele era azul e morava na floresta de cristal. Viu? Está tudo explícito, preto no branco. Informação explícita é achar o que o texto já disse. Nessa tirinha aqui que a gente propôs para vocês, está muito claro, muito evidente o que é localizar a informação explícita no texto. É claro que essa é uma das aulas que a gente vai abordar sobre esse tema, tá bom? Então vamos seguindo. Identificação de atributo. De acordo com o texto que aparece no segundo quadrinho, vamos voltar. Nós temos aqui o texto no segundo quadrinho da tirinha. Qual era a cor do gato Juba? Bom, a gente já sabe, era azul. Vamos seguir aqui. A localização espacial. Onde o gato Juba vivia? Vamos voltar aqui. Ele vivia na floresta de cristal, né? Vamos lá e retire a resposta exatamente como ela aparece escrita no livro da tirinha. Isso você já fez nesse exercício que a gente passou aqui para você de uma forma bem bacana, bem simplificada. Vamos continuar na nossa aula. Compreensão de conceito. No último quadrinho, o que o personagem explica que é uma informação explícita? Vamos voltar aqui. No último quadrinho, informação explícita é achar o que o texto já disse. Vamos voltar lá na pergunta. Tem as opções. Algo que precisamos adivinhar, algo que o texto já disse está escrito, algo que o autor esqueceu de escrever? Tempo! Qual alternativa que você colocou? Quem colocou esse segundo, algo que o texto já disse está escrito, acertou. Meus parabéns, tá vendo aí? Depois dessa aula um pouco mais dinâmica, você já está começando a compreender exatamente o que é localizar a informação explícita em um texto. Vamos seguindo.
Os conceitos de leitura que é o que eu quero passar para vocês. Existem dois conceitos principais de leitura. A compreensão textual, que não quer a sua opinião, que é localizar informações explícitas dentro do texto, e a interpretação textual, que quer a sua opinião. Nas próximas aulas, a gente vai trabalhar sobre a habilidade de localizar informações implícitas dentro do texto, mas hoje nós vamos trabalhar apenas com a compreensão textual. Olha só, pessoal, esse aqui é o Bueninho, que é o mascote aqui do nosso canal, do nosso MB Cursos, que é a empresa que eu tenho. Em breve nós teremos camisetas do Bueninho, chaveirinhos do Bueninho, canecas do Bueninho, então fica atento aí. O Bueninho tem uma dica para vocês. Olha o que ele disse. O texto nada mais é do que um conjunto de informações que precisam ser decodificadas. Muito bom! O Bueninho disse que o texto é um conjunto de informações que precisam ser decodificadas. Para eu decodificar, eu preciso ter ferramentas. Eu preciso conhecer essas ferramentas. Eu preciso saber usar essas ferramentas. Senão, eu não consigo decodificar a informação e eu não vou entender o que o texto está dizendo. Então, vamos agora ver uma cena a seguir. Por gentileza, eu peço a você que pause o vídeo agora e explore toda essa cena. Vamos lá. Muito bem, vamos explorar a cena. Olha, nós temos algumas pessoas assustadas. Nós estamos diante de um cenário urbano, nós temos livraria, padaria, né? Nós temos café, aqui o asfalto provavelmente é uma avenida movimentada. Esse carro veio, né, de alguma forma, alguma coisa aconteceu, ele bateu no poste, amassou o carro, quebrou o poste, está soltando faísca, e todas essas informações aqui estão descritas através das imagens, beleza? Vamos continuar. Ó, eu vou traduzir aquela imagem em uma frase. Ó. Um carro desgovernado bateu no poste. Ontem, olha, um carro desgovernado bateu no poste ontem. Beleza. Na compreensão textual, as pistas linguísticas requerem as informações exclusivas do texto. Para ampliar seu conhecimento, vamos conhecer algumas dicas. Lembra que eu disse para vocês que para você decodificar o texto, você tem que ter algumas ferramentas? E essas ferramentas, eu disse que são pistas linguísticas, são palavras? Veja bem, todas as vezes que uma atividade requer compreensão textual, isto é, localizar informações explícitas no texto, as perguntas serão assim: no texto, conforme o texto, segundo o texto, o texto diz, presente do texto. Então, todas as vezes que você estiver lendo um texto e você for para as perguntas, e essas perguntas aqui ó, estiverem nesse formato, pode ter certeza que são perguntas de compreensão textual. Primeiro, você precisa ler o texto. Teremos aulas futuramente ensinando vocês a desmontar o texto. Hoje nós vamos trabalhar apenas a habilidade de localizar informações. Então, quando eu leio um texto e eu vou para a pergunta, a partir da pergunta eu consigo identificar se é uma pergunta de compreensão textual, de localizar informação explícita, ou se é uma pergunta de interpretação, isto é, localizar uma informação implícita no texto. Mas como a aula de hoje é sobre localizar informações explícitas, temos aqui. Olha só, segundo o texto, o que bateu no poste? Vamos voltar aqui. O carro. Ó, o carro. No texto, há indícios de quando aconteceu a batida? Sim, no texto, nesse texto aqui, está dizendo que foi ontem. Vamos seguir aqui. Conforme o texto, de que maneira o carro bateu no poste? Aqui diz que ele estava desgovernado. Aqui a gente entende também que ele estava desgovernado. Muito bom. Então, essas perguntas aqui, elas me direcionaram especificamente para as informações específicas do texto. Isto é, localizar informações explícitas. Vamos continuar. Ó, observa na cena como um todo o que aconteceu no momento exato em que a imagem foi capturada. Simples, a batida. Quais são os danos visíveis mais significativos causados pelo evento principal da imagem? Simples, o carro bateu no poste, faíscas estão saindo para todo quanto é lado. Vamos continuar aqui. Ó,
Essas perguntas, elas têm como finalidade fazer o aluno descrever o evento central da forma direta e identificar as consequências diretas do acidente na infraestrutura e no veículo, que é o que eu acabei de explicar para vocês. Localize e descreva o objeto na imagem que indica por que as pessoas estão correndo e parece estar com medo. Por que as pessoas estão correndo e parece estar com medo? Simples, aquelas faíscas saindo ali do carro. Pode acontecer uma explosão e isso está na imagem, beleza? Outra coisa, em qual ambiente geográfico esta cena acontece? Zona urbana ou zona rural? Simples, zona urbana. Nós temos ali uma avenida, nós temos prédio. Então, essas perguntas são muito específicas para que você possa identificar a informação explícita no texto. Ó, o primeiro, conectar a causa do acidente, são as faíscas. E segundo, localizar e verificar informações explícitas do contexto. É uma cidade brasileira. Então, novamente, essas perguntas aqui que vocês estão vendo também são perguntas que acontecem nas avaliações de vocês. Vamos agora exercitar? Dá uma pausa no seu vídeo e vamos ler esse texto aqui, tá bom? E a gente já volta. Muito bem, você acabou de ler o texto, você já leu essa primeira parte do texto. Agora vamos para a segunda parte do texto. Dê uma pausa, por favor, no vídeo. Vamos ler o texto e a gente vai para as perguntas e encaminhar para o final da aula. Muito bem, você acabou de ler a primeira parte do texto e a segunda parte do texto. Você leu, né? Você pode pausar esse vídeo quantas vezes você quiser. Pausa, volta, novamente, ler o texto, lê a segunda parte do texto. E agora nós vamos fazer um teste com você. Tá preparado? E aí, vai gabaritar tudo? É isso aí, eu quero ver você gabaritar tudo. Deixa nos comentários aí se você conseguiu gabaritar, beleza? Vamos lá, ó. Segundo o texto, onde se passa a narrativa? Gente, olha a palavra. Segundo o texto. Por essa pergunta aqui, por esta pista linguística aqui, eu identifico, é uma pergunta de compreensão textual, não quer minha opinião, ou é uma pergunta de interpretação textual, ou seja, quer minha opinião, não quer o que o texto diz. Vamos ver mesmo. Ó, segundo o texto, onde se passa a narrativa? No fundo da oficina do avô. Quem colocou no fundo da oficina do avô acertou! Conforme o texto, o que paralisou a menina? Vamos lá. O medo de ter estragado a relíquia. Quem colocou essa resposta acertou. Meus parabéns, você já gabaritou duas. Meus parabéns, está indo muito bem. Presente no texto, qual era a relíquia que o avô guardava? Um relógio Cuco. Não, você é terrível. Meus parabéns, gabaritou 3. Meu Deus, então você está prestando atenção na aula. Meus parabéns. Segundo o texto, o que diz a frase no bilhete amarelado que o avô escreveu? Quem colocou? Para quem procurar curiosidade, o tempo não para, mas memória sim, o tesouro está no jardim? Acertou! E a última pergunta, conforme o texto, qual foi a reação de Alice ao ler o bilhete? Alice sorriu. Meus parabéns se você gabaritou todas essas perguntas. Meus parabéns se você conseguiu acertar 2 ou 3. Deixa aqui nos comentários se você acertou 2, 3. Vamos interagir, tá? Não fique preocupado, não fique triste que você acertou 2 ou 3. Você está aprendendo. Esse é o objetivo da aula. É uma aula de reforço para que você possa desenvolver a sua habilidade de localizar informações explícitas no texto. Vamos lá. Dicas do Boninho, nosso mascote. As perguntas são 40% de indicação da resposta. TRI, teoria de resposta ao item. As perguntas, elas têm 40% de indicação da resposta. Se você souber ler uma pergunta, você vai saber se ela é de compreensão textual, se ela é de interpretação textual, e você vai conseguir localizar exatamente a resposta do que se pede, beleza? Então veja que cada pergunta traz consigo uma pista linguística que indica a compreensão do texto, ou melhor, a informação que ele traz. Pois bem, agora é com você. Na descrição abaixo haverá uma atividade para você realizar. Clique no link e acesse. Bons estudos e até a próxima. Bom, meus alunos, está encerrando a nossa aula de hoje. Aqui no link da descrição do canal vai haver uma atividade, vocês vão clicar e vocês vão responder
e aí automaticamente, conforme você for respondendo, ele vai te dando a resposta. Muito obrigado, por gentileza, não cole, não pesquise, use apenas o seu cérebro, e se você gostou da aula, deixe aqui seu comentário. Muito obrigado pelo seu tempo e até a próxima. Fique com Deus!